Olá, estamos iniciando a série de programas Café com Ideias. Você é o nosso convidado especial. Estamos hoje com o Dr. César Nunes, professor da Unicamp, grande amigo, grande intelectual, responsável por uma reflexão muito ampla nesse país. Aguarde um minutinho para começarmos a nossa conversa e tomarmos um café. Estamos novamente com a sua presença e na presença do professor Dr. César Nunes, a quem pessoalmente tenho uma grande estima, um grande companheiro, um irmão a quem fazemos uma homenagem especial nesse primeiro programa do Café com Ideias. Professor César, é uma honra tê-lo conosco e com os telespectadores. Vamos conversar um pouco, vamos tomar um café e conversarmos sobre uma escola reflexiva, que precisa de professores reflexivos. O que o senhor tem a dizer sobre isso para que os telespectadores e a gente possa pensar um pouco sobre esse assunto? Professor Silvio, eu agradeço imensamente as suas palavras e o convite para inaugurar esse canal novo de reflexão sobre filosofia, Café com Ideias. Eu acredito que a educação seja a mais importante herança que alguém, uma família, uma sociedade possa deixar para os seus filhos. Uma escola que produza sensibilidade, uma escola que produza uma reflexão sobre o sentido da vida, sobre a ética, sobre a gratuidade da existência, sobre a diversidade das pessoas. Essa escola, acredito, ela está presente quando, numa reflexão como essa, nós chamamos de escola reflexiva. Refletir, professor Silvio, significa pensar sobre si, pensar sobre os fenômenos que nos cercam. Na verdade, pensar o próprio pensamento, pensar a sua vida, pensar a sua responsabilidade, pensar os caminhos de uma sociedade. Então, a escola reflexiva é aquela escola que vai além da informação. Hoje, uma criança, um adolescente pode encontrar muitas informações, seja nas bibliotecas digitais, nos livros que hoje são muito mais pródigos e muito mais abundantes do que alguns anos atrás. Mas a informação sozinha não é capaz de produzir consciência, nem é capaz de produzir um comportamento moral. É preciso que haja um professor, um sujeito, uma instituição, uma escola, um projeto, que seja ele o fiador das reflexões sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a cultura, de modo que a criança e o adolescente seja levado a pensar o próprio pensamento, pensar ele próprio por si, e não ser manipulado hoje pelas indústrias todas do entretenimento, do lazer, das chamadas apelativas propagandas, de modo que a criança e o adolescente não pense por si, não reflita sobre o seu ser. A escola reflexiva, a meu ver, professor Silvio, é essa escola que retoma os tesouros da humanidade, a filosofia, e coloca a serviço de cada criança, de cada adolescente, de cada geração, na direção de refazer as grandes perguntas sobre a vida e, ao mesmo tempo, oferecer respostas para encaminhá-las no tempo nosso, no período que vivemos, nesse desafiante século XXI e na conjuntura do nosso país e da nossa sociedade. Mas, professor César, o senhor coloca o aluno pensar e refletir sobre. A gente vive numa escola que é uma escola conteudista, uma sociedade que quer fazer os alunos serem aprovados em alguns exames. Como fazer nessa escola que o aluno pense sobre o seu pensamento, pense sobre o pensar? Acredito, professor Silvio, que nós precisamos tanto
ter uma proposta de educação para os adolescentes e os jovens, quanto para os pais e os professores, de modo que todos possam ter juntos um horizonte comum, um olhar comum. Às vezes os pais se preocupam somente que os filhos passem no vestibular. A escola de nível médio está toda colonizada por essas duas tendências. Uma delas, passar no vestibular, sacrificar toda a adolescência e juventude com esse ideal. E a segunda, voltada mais para as camadas populares, fazer um ensino técnico e entrar no mercado de trabalho. Nós, quando propomos a escola reflexiva, acreditamos que nós teremos que superar esses dois caminhos. A escola de nível médio, o ensino fundamental e até a educação infantil tem que ser uma herança, uma dádiva às crianças, para que eles passem sim no vestibular. Mas no vestibular da autoestima, da ética, da felicidade, do gostar de viver, do ampliar o vocabulário, de conseguir expressar o seu desejo, de respeitar a diversidade, de pensar com sustentabilidade, de saber que ele precisa também ajudar a preservar a água, ele precisa também ajudar a preservar o mar, a preservar a natureza, a manter a água, hoje um dos bens maiores e com tanta dificuldade, a manter a torneira fechada, a desligar a luz, a ter atitudes que mostrem que ele entendeu a diversidade do mundo. Então, o pensamento reflexivo, ele se faz a partir de um projeto político-pedagógico, que se ponha na escola, para que a escola supere a tradição conteudista e avaliativista. Há mais práticas de avaliação na escola do que práticas de aprendizagem. Então eu gostaria de que esse espaço que nós estamos inaugurando fosse no sentido de recuperar a velha e, ao mesmo tempo, tão atual prática dos filósofos gregos, de pensar sobre si próprios, de pensar o valor da vida, de pensar sobre a linguagem, de pensar sobre os fundamentos da política, de pensar o que é o belo, por que algo é belo e algo é considerado feio, o que é o belo e o feio. Pensar os pensamentos da filosofia, não para que copiemos a filosofia, transplantando-a para além do seu contexto, mas que para com os filósofos aprendamos a pensar o nosso tempo. Eu não posso deixar, professor Silvio, de lembrar o grande medievalista Bernard de Chartres, que escreveu um texto famoso que depois foi usado até por Sir Isaac Newton e foi usado também por Bertolt Brecht. Mas ele diz assim: suba no ombro dos gigantes para olhar mais longe, mas ao olhar mais longe, seja humilde, reverencia quem te segurou no ar para que pudesses ver. Aprender é subir no ombro de gigantes, com autonomia e humildade. Ensinar é deixar que crianças e adolescentes subam nos céus, com liberdade, com iniciativa, eu diria, com um pensamento reflexivo. A escola como aquela que ajuda as crianças e adolescentes a olhar mais longe e, ao mesmo tempo, ajuda os pais, os professores. A escola reflexiva, que busca os tesouros que a humanidade acumulou para que cada um consiga dar, de maneira autônoma, a resposta à sua vida, à sua existência. Muito bem. O senhor deu professor César, amigo César, o senhor deu uma deixa, porque nós vamos para um rápido intervalo, e o senhor colocou que a gente tem um grande tesouro e a gente tem que passar esse tesouro. Nós temos muitos telespectadores, alunos, professores, pais, que estão nos ouvindo, que estão participando desse Café com Ideias. Na sua opinião, professor César, como posso ajudar os meus filhos, os meus alunos, a serem reflexivos? E essa é uma pergunta que a gente vai ter a sua resposta daqui a alguns minutinhos, para que a gente possa degustar da sua fala e das suas belas reflexões, para que a gente possa entender também o que nós queremos com essa escola reflexiva, com esse professor reflexivo, com esse pai que tem que ser reflexivo. Então, como passar esse tesouro? Daqui a uns minutinhos a gente retorna.
Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Estamos novamente retomando o nosso Café com Ideias, o primeiro programa de uma série com o Dr. César Nunes, e encerramos o bloco anterior com essa questão: como eu, pai, como eu, educador, como eu, que quero uma sociedade melhor, posso deixar esse tesouro que é fazer com que os nossos alunos, os nossos filhos, possam ser reflexivos. Sr. César. Professor Silvio, o Platão tem uma afirmação no famoso texto filosófico, O Banquete. Na verdade, o banquete era uma reunião que os gregos faziam para debater a filosofia, equivalente ao nosso Café com Ideias. Ele tem origem lá em Atenas, quando se reuniam os homens para pensar o sentido da vida, a amizade que se tinha com a sabedoria. Filosofia quer dizer amigo do saber, aquele que busca o saber. Então Platão escreve no Banquete um texto assim: ninguém ama nem respeita o que não admira, ninguém admira o que não conhece, ninguém conhece quem não se dá a conhecer. Eu acho que essa afirmação ilustra bem a sua importante questão. Primeiro, que os jovens nunca poderão gostar de pensar a filosofia, pensar a sua vida, se não conhecerem. Então é preciso que pais e professores repassem a cada geração, através de mediações pedagógicas, através da linguagem, aquilo que eles acreditam seja o melhor para os seus filhos. Então um adolescente, um jovem, uma criança só vai se interessar pela filosofia, por um filósofo, pelo pensamento da filosofia, se o pai, se a escola proporcionarem. Porque se ele não tiver no tempo hábil esse despertar da sua admiração, é difícil que ele por si só venha buscar. Assim, a escola, assim como a família, são instituições fundamentais para transmitir às crianças e adolescentes todo o acervo que a humanidade foi acumulando. Desse modo, as crianças só vão admirar algo se o pai e a mãe for capaz de repassar-lhe. As crianças só vão respeitar algo se o pai e a mãe passarem essa atitude de respeito. Nesse sentido, eu diria o que o meu mestre Paulo Freire me ensinou. Eu tive a honra de ter sido aluno do Paulo Freire na Unicamp, com muito orgulho, e o Paulo Freire dizia: não é possível um aluno que goste de ler se ele não encontrar pais e professores que gostem de ler. Não pode uma professora que não goste de escrever repassar aos seus alunos o gosto da escrita. Não pode um conjunto de pais e professores que não sejam tolerantes, dialógicos, reflexivos, exigir que as crianças sejam reflexivas. Somente um conjunto de pais e professores que se preocupe com a reflexão, que se preocupe com a realidade da vida para além da utilidade. Porque se você perguntar para que serve, nós caímos no utilitarismo. Para que serve o amor? Para que serve a sabedoria? Para que serve a nossa própria vida? Para muito mais além do que a dimensão pragmática e utilitarista. Então, nesse sentido, criar condições para que os meninos e as meninas, nossa maior riqueza, consiga hoje fazer o contato admirativo com a reflexão filosófica, com a reflexão ética, com a reflexão estética. É isso que eu acredito seja o melhor caminho. Pais que conversem com os filhos, pais que abram espaço de diálogo, não deixem somente a televisão, não deixem somente a internet. A internet, usando uma metáfora do José Saramago, A Caverna de Platão, aberta à visitação.
Platão dizia que os homens estavam numa caverna vendo o mundo às avessas. Platão não conhecia a internet, José Saramago, porque às vezes as pessoas estão vendo o mundo somente virtual e perdem a dimensão do mundo real, perdem a capacidade de refletir sobre os problemas reais. Então hoje, ser professor reflexivo, ser um pai reflexivo, significa constantemente convocar, convidar pela sua prática os seus filhos, os seus adolescentes, os seus alunos a reconstituir eles próprios as perguntas que a história da humanidade deixou e que cada criança e cada adolescente responda com bom senso na sua vida, com responsabilidade, às grandes questões reflexivas da humanidade. Eu acho que a primeira coisa a fazer é abrir a conversa, é abrir o debate. Pais que não conversam com os filhos e professores que não se abrem já perdem uma oportunidade, porque nós somos profissionais da palavra, somos seres das palavras. Então, Café com Ideias é para mim uma grande oportunidade de repensarmos as grandes questões da humanidade e colocarmos para os meninos e meninas de hoje a grande pergunta: qual é o seu sentido? Qual é o sentido da vida? Como é que você vê esse fenômeno gratuito e maravilhoso que é existir, estar cheio de vida e conviver com os seus semelhantes? Muito bem, professor César. As suas palavras são inebriantes. Eu, como pai, eu, como educador, me sinto muito feliz de poder participar desse café, onde a gente está aí fazendo uma caminhada histórica, onde a gente está percebendo um desenrolar das ideias e a importância de lutarmos enquanto cidadãos, enquanto pessoas que querem o melhor para os nossos filhos, para os nossos alunos, para que a escola seja reflexiva. Não tem sentido no século XXI alunos receberem conteúdos como repasse de um saber que foi estipulado. Não tem sentido alunos, numa escola do século XXI, se esconderem atrás da tecnologia. Para isso, fica a pergunta, professor César. Como fazer, e o senhor disse isso com relação aos pais, dialogarem, conversarem, mas como fazer para que as nossas escolas sejam espaços de reflexão, sejam comunidades de aprendizagem investigativa, onde os alunos possam filosofar? Veja, professor Silvio, em primeiro lugar, o senhor tocou numa questão importante, que é a questão das culturas digitais e as tecnologias digitais. Eu entendo que a tecnologia digital é uma das maiores criações que a humanidade fez. Mas é preciso que a sociedade e a escola desenvolva algumas condutas éticas e uma apropriação pedagógica das tecnologias digitais. Eu não posso concordar que 4 pessoas se sentem numa mesa para jantar, cada um com seu smartphone, e as pessoas não conversem e chegue a comida que pediram e eles comam rápido e se levantem tropeçando, dominados pela magia dos aparelhos tecnológicos. Eles podem aprender a manejar as tecnologias, mas ainda não desenvolveram critérios éticos para a apropriação tecnológica. Porque o dia que nós estamos diante de uma outra pessoa, é com a outra pessoa que devemos conversar. Nós temos que ter capacidade de desenvolver a privacidade, atender privadamente as outras, pedir licença para atender um aparelho. Então, professor Silvio, eu diria que as tecnologias digitais, elas precisam ser repassadas para os filhos e adolescentes com critérios éticos, estéticos e pedagógicos. E isso é mais difícil do que aprender a manejar. Os adolescentes e crianças sabem manejar os aparelhos. Eles são capazes de perceber isso com o ensaio e erro e com os manuais. Mas o que nós estamos dizendo não vem nos manuais, que é a educação para a apropriação tecnológica, educação para compreender que a tecnologia tem que ser colocada a serviço da autoestima, do bom vocabulário, da tolerância, da sustentabilidade, e não um amontoado de coisas inúteis que não servem para nada, que na maior parte das vezes nos fazem perder tempo do que efetivamente comunicar-se, conversar com alguém. A escola reflexiva tem tecnologia,
mas ela tem critérios éticos e pedagógicos para a apropriação tecnológica. Eu diria que isso é um desafio. E se me for permitido lembrar um exemplo, eu lembraria uma frase evangélica: ninguém dá o que não tem. É preciso que os pais primeiro tenham condutas éticas para que os seus filhos tenham condutas éticas. É preciso que o professor tenha uma conduta ética para que os alunos tenham. Porque, do contrário, ao invés de ser faça o que eu faço, prevalece a tese tradicional, faça o que eu mando. Os adolescentes de hoje, as crianças de hoje não têm disposição nenhuma para as matrizes do passado. Só pode, a meu ver, convocar uma criança, um adolescente, um pai, a seus filhos para serem reflexivos, se o pai, se a mãe, se o professor, for ele próprio a mudança que ele quer para o mundo. Ele próprio, na sua conduta, for reflexivo também. Professor César, a gente tem muita coisa para conversar. Esse Café com Ideias, esse programa, ele quer ser um espaço de diálogo, ele quer ser um espaço de interação entre as pessoas que vêm aqui trocar as suas ideias, colocar seus pontos de vista e os telespectadores. E nesse momento, a gente poderia continuar horas aqui conversando, mas nós temos um tempo e as pessoas também têm o seu tempo, e eu queria aproveitar esse tempo para entregar o senhor, que também foi responsável por essa obra chamada Filosofia Viva, que contempla os 25 anos do Centro de Filosofia e da editora Zofos, e o professor César muito nos honrou com um depoimento que é muito mais do que um depoimento. É algo que nos incentiva e nos dá ânimo para continuarmos. E nós colocamos também na contracapa do livro uma parte do que o professor César colocou em muitas páginas que ele escreveu. Eu gostaria de ler, professor César. Se eu pudesse dizer uma palavra a cada criança, a cada adolescente, a cada professor, gestor, especialista, pai, mãe, ou qualquer cidadão e cidadã que nesses 25 anos tomou contato com a ação educacional e formativa em filosofia, promovida pelo Centro de Filosofia, eu repetiria sempre o que tenho dito a seus idealizadores e militantes. Não desanimem, sigam adiante, sua história é o testemunho de uma direção altruísta e emancipatória. Professor César, eu queria agradecer imensamente. O senhor não imagina a minha alegria de poder estar abrindo o Café com Ideias com a sua presença aqui conosco. Eu queria lhe passar esse livro em suas mãos, o senhor que é um dos autores, e agradecer imensamente. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para todos os nossos telespectadores e amigos. Desculpa. Fiquei emocionado. Professor Silvio, eu agradeço imensamente. Ao ver esse livro e ao ver o registro de 25 anos do Centro de Educação para o Pensar, que patrocina o Café com Ideias, da editora Zofos, eu vejo quantas raízes nós lançamos juntos. E como diz o grande poeta Mayakovsky, só pode ter asas quem tem raízes, porque a gente só pode voar, crescer, quando a gente fundamenta a prática numa cultura. Então eu queria deixar aos pais e professores a mensagem: não abram mão dos tesouros da humanidade, continue a falar aos adolescentes, continue a conversar com eles. A única arma que temos para lutar contra tanta coisa sem valor é se a gente estiver convencido de que a palavra importa, de que a vida importa, de que a ética importa. E cada vez que a nossa intervenção for qualitativamente melhor, nós superaremos a quantidade de entulhos autoritários, hedonistas e consumistas que tem hoje. Pratiquem a filosofia, busquem refletir sobre a filosofia. Voltamos ao que dizia o grande e talvez o paradigmático Sócrates:
Uma vida que não é examinada não merece ser vivida. Pensar sobre a vida é refletir sobre o seu sentido. Muito obrigado. Vamos, como o professor César disse, subir nos ombros dos gigantes para a gente poder enxergar mais longe. E eu gostaria então de fazer um convite a todos os telespectadores que estão nos assistindo, que participaram desta conversa, desse café com ideias, para que entrem no site que está aí no vídeo de vocês e participem da enquete, de uma enquete, e todos aqueles que participarem dessa enquete irão participar de um sorteio desse livro, Filosofia Viva. E é uma forma de a gente interagir, você telespectador que está nos assistindo, que participou dessa conversa, e nós que queremos que você faça parte também desse Café com Ideias. Então é um convite para que você entre lá no nosso site, faça o seu cadastro, participe da enquete e venha conosco tomar um café. Cada vez mais as empresas estão utilizando a internet como canal de comunicação. Mais de 1 bilhão de usuários visitam o YouTube a cada mês, gastando mais de 4 bilhões de horas assistindo a vídeos. Os periódicos, cíclicos, recorrem a nós para a gestão de crise. Na pizza gastronômica. A gente trouxe uma estratégia diferente e logo no nosso início... Vamos ajudá-lo a conquistar mais sucesso. Professor César, ao encerrarmos esse nosso primeiro programa, que foi muito produtivo, eu gostaria de dizer que esta caneca, onde nós tomamos um café, essa caneca é sua e com muito orgulho a gente gostaria que o senhor levasse e lembrasse do programa. As suas palavras finais para a gente encerrar o nosso café. Eu agradeço, professor Silvio, agradeço à editora Sofos, ao Centro de Educação para o Pensar por essa oportunidade. Já ouvi dizer que uma pessoa é imortal quando planta uma árvore, quando tem um filho, quando escreve um livro. Eu acho que uma quarta coisa para transformá-lo em imortal, fazer um programa de televisão, para guardar a sua imagem também. E a caneca é a caneca de Diógenes Laércio, o filósofo que tomava água e o dia que percebeu que ele não precisava da caneca, ele também a atirou fora para tomar água com as próprias mãos. Nós estamos cheios de símbolos da filosofia. Que esse programa, que retoma a tradição de pensar, a reflexão filosófica, para as famílias e para a escola, seja capaz de retomar toda a grandeza que a filosofia tem. Que seja o primeiro de muitos, seja fecundo, seja generoso para com as gerações. Cada uma delas que se encontrar com a filosofia terá uma chance a mais de ser feliz, de ser sujeito da sua vida e de ser uma pessoa responsável com seus semelhantes e com a natureza. Muito obrigado. Obrigado ao senhor.